eu tô com muita falta de ar. Então hoje nós vamos falar sobre algumas formas de dar oxigênio a um paciente que está com falta de ar. Existem várias formas de se ofertar oxigênio aos pacientes. Então aqui eu estou mostrando aqui, ó, a oferta de oxigênio através da máscara com reservatório. Nós temos também aqui, ó, a máscara de Venturi, aqui o catéter tipo óculos, certo? E hoje nós vamos falar sobre como ofertar oxigênio através do catéter tipo óculos e também da máscara de Venturi. Então, quando uma pessoa chega com falta de ar, aí nós temos que avaliar como é que está a oxigenação desta pessoa. E uma forma indireta de se avaliar a oxigenação de uma pessoa é através da saturação, que muito se falou durante a pandemia. Então, por exemplo, essa mulher que acabou de chegar com falta de ar, nós fomos verificar a saturação dela e a saturação dela estava 98%. Uai, doutora, então a saturação estava normal, não estava assim. Saturação estava normal. Então, nós consideramos, de forma geral, uma saturação normal quando ela está acima de 94%. Mas por que de forma geral? Porque aqueles pacientes que fumam, ou que já fumaram em algum momento da vida, que tem DPOC, uma saturação de 90, 92 nós já consideramos normal, né? Mas agora, pacientes que não tem nenhum problema clínico, nem nada, é esperado que a saturação esteja acima de 94%. Então vamos lá. Se esta minha paciente chegou com falta de ar e a saturação dela está normal, esta paciente ela não tem, a princípio, necessidade de receber oxigênio, porque eu estou avaliando a paciente e vi que a saturação dela está boa, certo? Mas se de repente esta paciente chegou com falta de ar, fui verificar a saturação dela está 88, tem alguma coisa errada aí. Mas até eu descobrir o que está errado, eu não posso deixar minha paciente ficar com a saturação abaixo de 94%. Então eu vou ofertar oxigênio a esta paciente. Então esta paciente que chegou, estava respirando apenas oxigênio do ar, ela estava recebendo oxigênio a 21%. Como assim, doutora? A 21%? Lembra lá de quando você estudava lá no ensino fundamental, a antiga quinta série, que a professora ensinava que no oxigênio, no ar, nós temos 21% de oxigênio? Pois é, este 21% aqui, ó, corresponde a este 21% de oxigênio que tem no ar. Então, esta pessoa que acabou de chegar, não recebendo nenhum tipo de oxigênio além do oxigênio do ar, ela está com uma FO2, está recebendo uma fração inspirada de oxigênio de 21%. Mas eu vi que esta minha paciente, recebendo só este 21%, a saturação dela está baixa. Eu preciso melhorar esta saturação. Desta forma, eu vou ofertar oxigênio para esta paciente. E como eu estou verificando, peraí, mas a saturação dela está 90%, então eu posso tentar ofertar um oxigênio através de um dispositivo de baixo fluxo. Ou seja, a paciente está precisando de oxigênio, mas não está precisando de muito oxigênio. Então eu posso tentar este dispositivo aqui, né, de baixo fluxo, que é o catéter tipo óculos, certo? Este catéter tipo óculos, muitos profissionais colocam assim, desta forma aqui. Assim. E aí o paciente, quando vai deitar, fala: doutora, esse negócio incomoda demais aqui na cabeça. Eu passo a noite todinha sem conseguir dormir, porque esse negócio aqui está doendo na cabeça. E às vezes tem paciente que cria buraco aqui na cabeça, principalmente aqueles pacientes acamados, que criam aquelas úlceras, né? As escaras. Mas a forma correta de colocar este catéter é assim, ó, tipo óculos. Então assim... E aqui, ó, nós vamos colocar desta forma. Aí o paciente vai deitar, poder dormir bem, não vai reclamar de forma nenhuma. Doutora, mas usando este catéter tipo óculos, quanto de oxigênio que eu vou ofertar para esta paciente? Eu vou dar quantos litros de oxigênio? Então aqui, ó,
nós temos a tabela que eu trouxe aqui para vocês, mas existe uma forma de calcular, né, a quantidade de FO2 que está sendo ofertada. Então aqui nesta tabela eu estou vendo aqui com catéter nasal, que é este catéter aqui tipo óculos também. Se eu ofertar 1 litro de oxigênio, no lugar de a paciente só receber 21% do ar, ela vai estar recebendo 24% de oxigênio. Se eu ofertar 2 litros, ela vai estar recebendo 28% de oxigênio, 3 litros, 32%, 4 litros, 36%, 5 litros, ela vai estar recebendo 40% de oxigênio. Se for para 6 litros, é porque já está avisando. Não, essa paciente aí, ela já tem que usar outro dispositivo, porque esse aí, nós já estamos chegando aí no valor máximo de oferta de oxigênio através dele. A gente já vai para um outro dispositivo de oferta de oxigênio. Então, como eu vi aqui, peraí, minha paciente, ela está com a saturação de 90%, então eu vou tentar aqui para esta paciente aqui, ó, 3 litros de oxigênio, vou botar aqui 32% de oxigênio para esta minha paciente. Aqui, ó, nós temos o fluxômetro e aqui nós temos o umidificador, né? E aqui, ó, eu vou conectar aqui, cadê aqui? Conectar aqui, pode ser lá, pode ser assim. Pronto, conectei. E aí depois que eu conectei aqui, eu vou ver que aqui tem uma bolinha. E eu decidi que eu vou começar aqui com 3 litros. Eu vou colocar aqui minha bolinha aqui no 3 litros, né? E aí eu vou observar, eu vou ficar reavaliando esta paciente para ver se com 3 litros de oxigênio ela conseguiu melhorar a saturação. Lembrando que a melhor forma de se avaliar a quantidade de oxigênio de um paciente, oxigênio que ele tem no sangue, é através da gasometria arterial, que é aquele exame que se faz, que tira o sangue da artéria e se bota na máquina para ver a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Esta é a forma ideal de se avaliar a oxigenação, de se avaliar a quantidade de oxigênio, né, que o paciente tem no sangue. Ah, doutora, mas de repente esta paciente que eu estou atendendo, ela não melhorou. Mesmo com isso aqui, mesmo com a oferta de oxigênio, através do catéter, a paciente continuou com falta de ar e com a saturação baixa. Eu cheguei ali e coloquei até 5 litros e vi que minha paciente não melhorou. Aí eu, agora eu vou tentar outro dispositivo, né? Outro dispositivo que eu vou tentar é a máscara de Venturi. Esta máscara de Venturi, aqui estão aqui as pontinhas, que eu vou já explicar como é que se usa. Então, esta máscara de Venturi, ela oferta uma quantidade maior de oxigênio. Então, nesta máscara de Venturi aqui, ó, se eu quero ofertar 28%, eu vou usar esta, porque ela é dividida aqui nas cores, né? Eu vou usar este dispositivo. Ah, não, mas eu quero ofertar 24%. Eu vou trocando o dispositivo a depender da quantidade de oxigênio que eu quero ofertar. Ah, mas se eu quero ofertar 50%, 60%, aí eu vou usar um outro dispositivo, certo? Eu vou mudando aqui o dispositivo a depender da quantidade de oxigênio que eu quero ofertar para esta minha paciente. Então, só olhando aqui, ó, a máscara de Venturi, a gente vai ofertar essa quantidade de oxigênio. E eu não sei se vocês observaram aqui nesta imagem, que neste dispositivo, ele já diz a quantidade de litros aqui, que eu vou ter que botar de oxigênio aqui, ó, no fluxômetro. Então tá aqui, ó, ele diz assim, ó, se você quiser ofertar 40%, você vai usar essa pontinha aqui, né, vermelha, e aí você vai colocar ali no fluxômetro 10 litros. Ah, então deixa eu ver aqui, que minha paciente ainda está com falta de ar. Então tá aqui, ó, peguei aqui, coloquei aqui a pontinha aqui, né, esse dispositivo, pontinha vermelha, e aqui na pontinha vermelha tá dizendo, olha, ali você vai ter que colocar os 10 litros. Eu vou lá, coloco aqui, boto aqui 10 litros aqui. Conectei aqui, coloquei na paciente, certo? Aí eu coloco na paciente. E aí o que que acontece? É comum, às vezes acontece, né, de profissionais chegarem e verem o paciente e olharem o paciente que está usando oxigênio. Então, por exemplo, o paciente foi internado pela manhã e desde que ele chegou com muita falta de ar. E aí colocaram no oxigênio.
e de repente a falta de ar deste paciente, que estava muito forte, porque ele está recebendo oxigênio a 50%, então ele saiu de 21% do ar e está agora a 50%. Então ele está recebendo oxigênio a 50% e daquela falta de ar que ele estava, agora ele está bem. Então às vezes acontece de alguns profissionais chegarem e não, vou tirar esse oxigênio aqui, que ele está respirando bem. Só que antes de tirar o oxigênio do paciente, nós temos que fazer uma avaliação rigorosa e fazendo os testes para ver se realmente este paciente ele tem a capacidade de permanecer sem o oxigênio ou não. E como é que nós vamos fazer este teste, doutora? Estes testes, porque assim, nós não acabamos de ver que existem vários dispositivos com uma quantidade menor de oxigênio que está sendo ofertada. Então, se por exemplo, se este meu paciente aqui, ele está recebendo oxigênio, por exemplo aqui diz 40% a 10 litros, eu vou trocar o dispositivo. Então, se esse paciente está bem usando 40, eu vou tentar o dispositivo de 35%. Passei ali meia hora, uma hora, vi que meu paciente está saturando bem. Então agora eu vou tentar um outro dispositivo. Eu vou trocando o dispositivo e verificando se esse meu paciente está bem. Então, a depender de como este meu paciente ele está respondendo a uma diminuição gradativa de oxigênio, é que depois que eu chegar no menor valor de oferta de oxigênio, eu vou pensar em tirar o oxigênio deste meu paciente, certo? Então, a partir de agora, todo mundo vai saber que o paciente que tiver em uso de oxigênio, nós temos que fazer um desmame gradativo neste paciente. E eu vou entender que eu não vou chegar e tirar o oxigênio de um paciente que está recebendo 50% de oxigênio. De repente, não, porque ele está respirando bem, certo? Ele está respirando bem, mas porque ele está recebendo oxigênio a 50%. Mas se eu tirar esse oxigênio a 50% e meu paciente voltar a respirar no oxigênio a 21%, ele vai sentir a falta desse oxigênio. Doutora, então vamos só recapitular aqui rapidinho. Então, paciente em ventilação ambiente está recebendo oxigênio a 21%. Então, para avaliar esta minha paciente, a verificar a saturação desta paciente, então, por exemplo, esta paciente está com falta de ar. Então, ela está recebendo 21% de ar, mas a saturação dela está boa. Então, ela não tem necessidade formal de oxigênio. Ela não tem necessidade de oxigênio, certo? Mas, como eu falei, a melhor forma de se avaliar mesmo como é que está a oxigenação de uma paciente, né? Como é que está a quantidade de oxigênio que ela tem no sangue é através do exame chamado gasometria, certo? Esse aqui é só uma forma indireta de se avaliar, mas o ideal é a gasometria. E aí, como eu falei, se o paciente estiver bem, mas estiver recebendo oxigênio a 50%, isso não significa dizer que o paciente não está precisando de oxigênio, mas significa dizer que se eu pensar em começar a desmamar o oxigênio desse paciente, eu tenho que fazer de forma gradativa. E a máscara de Venturi, ela me oferece essa possibilidade de fazer esse desmame deste meu paciente e saber a quantidade de oxigênio que eu estou ofertando a ele. Então, tá aqui, ó, então o paciente ele está com a máscara de Venturi, a saturação de 94, mas isso aqui não significa dizer que este meu paciente, ele está bem. Doutora, se o paciente está com a saturação de 94%, e eu não posso dizer que ele está bem, então qual que é a melhor forma de a gente avaliar este paciente para realmente saber se ele está bem ou não? Então, vamos lá. Antes de explicar como que a gente avalia um paciente para saber se ele realmente está bem ou não, só queria mostrar aqui, ó, que existe uma forma de se calcular a quantidade de oxigênio que nós estamos ofertando para um paciente, a depender do dispositivo que está sendo usado. Então, se eu quiser calcular a fração de oxigênio estimada, eu vou usar a fórmula 20 mais 4 vezes a quantidade de oxigênio que eu escolhi para botar aqui neste dispositivo, no fluxômetro. Então, por exemplo, se eu decidir colocar no catetezinho que bota no nariz lá, né? Eu coloquei 4 litros, eu vou, botando 4 litros, quanto de oxigênio que eu estou dando para este paciente? Então, eu vou fazendo a fórmula aqui, ó, FO2 estimada, 20 mais 4 vezes 4, então FO2 estimada é 20 mais 16, que vai dar 36% de oxigênio que eu estou ofertando para este paciente. Ai, doutora, que maravilhoso, entendi, super entendi.
Mas, doutora, agora me explica de que forma que eu posso avaliar se realmente este meu paciente ali que está com 94%, ele é grave ou não. Então, bora entender. Então, como eu falei, a melhor forma de se avaliar a quantidade de oxigênio que este paciente está recebendo, né, é através da pressão de oxigênio, que a gente tem esse valor através da gasometria. Então, esse aqui é a quantidade de oxigênio que eu estou dando, e aqui é a quantidade de oxigênio que tem no sangue do paciente. Essa saturação é uma forma de avaliação indireta. Então, como é que a gente vai fazer este cálculo para saber se o paciente é grave ou não? A gente vai dividir este valor da quantidade de oxigênio no sangue pela quantidade de oxigênio que a gente está dando para o paciente. Doutora, e dividindo este valor fica quanto? Então, tá aqui, ó. Dividir 86 por 50 e ficou 1,7. Eu multiplico este valor por 100 e eu vou ter aqui 170. Doutora, mas o que este 170 significa? Este 170 aqui, ó, a depender do valor, então nós temos uma tabela aqui mostrando, olha, se este valor aí for menor que 100, quer dizer que o paciente está precisando muito de oxigênio e ele é gravíssimo. Se este valor for menor do que 200, quer dizer assim, olha, esse paciente aí, ele está com uma oxigenação insuficiente, ele tem uma lesão pulmonar muito grave. Se o valor ele estiver entre 200 e 300, quer dizer que o paciente está precisando de oxigênio, mas a lesão pulmonar dele não é muito grave, igual essa anterior, ela só é grave. E se o paciente estiver com uma oxigenação maior que 300, a gente vai dizer que ele está com a oxigenação normal. Ah, doutora, agora entendi. Bota outro caso aí, doutora. Olha outro caso aqui. Então, vejam que os dois pacientes estão com a saturação normal, né? Porém, quando a gente vai calcular essa relação PO2-FO2 aqui, ó, a gente vai verificar se realmente o paciente é grave ou não. No caso deste paciente anterior aqui, ó, o paciente era gravíssimo. Por quê? Porque apesar da saturação deste paciente estar boa, eu estava ofertando muito oxigênio para ele. E aí no final ele ficou aqui, ó, com uma oxigenação, uma relação PO2-FO2 de 170. Então estava dizendo que esse meu paciente aqui é um paciente muito grave. Mas este meu outro paciente aqui, ele também está com a saturação de 94%, porém eu estou dando pouco oxigênio para ele, e com o pouco oxigênio que eu estou dando para ele, ele consegue ter uma grande quantidade de oxigênio no sangue. Como ele consegue ter uma grande quantidade de oxigênio no sangue? Quando eu faço aqui a divisão, eu vou ver aqui, ó, que se eu dividir a PO2 pela FO2, o paciente aqui, ó, vai ter um valor de 3. Tendo um valor de 3, como eu falei, nós vamos multiplicar por 100, vou ter 300, e aqui quando eu for ver aqui na tabela, eu consigo dizer, se esse meu paciente aí está com uma relação PO2-FO2 de 300, então esse paciente está com uma oxigenação normal. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, espero ter sido útil, eu vou continuar sempre aqui, à inteira disposição.